Lo sospettavo. Il resto del mondo non esiste. Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá, dando continuidade à série de resenhas, de comentários, de apontamentos que eu venho realizando sobre as obras do Philip Dick, publicadas aqui entre a gente. Desta vez vamos com os 3 estigmas de Palmer Eldritch. Então, por que essa parafernália aqui junto ao livro? Para que a gente entenda o mote principal da história. Vamos começar aqui. Imagine um mundo que está super aquecido. O aquecimento global chegou ao limite do insuportável. 80 graus durante o meio-dia é algo normal. As pessoas precisam viver acasteladas dentro de ambientes refrigerados. E o que a gente entende por governo, no caso representado desta possível realidade pela ONU, começa a forçar a saída de alguns humanos para colonização externa, no caso em Vênus, Marte e Ganimedes, a lua de Ganimedes. Então, a vida nessas colônias é infernal, mesmo a Terra padecendo com muito aquecimento, ainda há espaços onde dá para se viver. Nos próprios condaptos, ou seja, as residências, mega condomínios nos empresariais, e quem tem grana pode passar uma temporada na Antártida, onde o clima se tornou relativamente ameno. Mas a vida nas colônias é realmente um inferno. Você tem que colonizar áreas hostis, enfrentando muitas vezes as criaturas nocivas que são ali nativas, e viver em cabanas muito pobres, cabanas onde tem ali uma mesinha dobrável, um beliche muito apertado para dormir. A vida é uma porcaria. Então, um produto de maior destaque na economia vem de uma empresa chamada Ambientes PI. O que é PI? Pan insolente. Esse Pan seria mais ou menos de Pamela, seria a Pamela insolente. Então, essa Ambientes PI, ela cria miniaturas, ela pega objetos que existem realmente em uma escala real, faz uma miniatura daquilo e vende em larga escala. Miniatura de cadeiras, de veículos, de mobília em geral, de casa de férias, de casa nos Alpes, de casa na praia, de ilhas paradisíacas, de shopping center, de tudo. Miniatura de bens de consumo, coloca tudo numa caixinha e vende isso em pacote junto com o casal chamado Pan, a Pamela, eu acredito que seja o nome, né? Mas menciona no livro, Philip Dick menciona apenas Pan, a Pamela insolente, e seu namorado Walter, no caso chamado de Walt na história. Então, você está em sua cabana em Marte, muito pobre, com 6 amigos, 3 casais, e vocês não querem viver aquela realidade. Então vocês montam um cenário de aventura, por exemplo, envolvendo motocicleta em uma região deslumbrante, colocam no centro do tabuleiro ou na casinha de bonecas a Pamela e o Walt, e todo mundo vai mastigar uma droga chamada Candy ou Candy. Candy realmente de doce, mas escrito de uma forma diferente. E haverá ali a tradução. Essas pessoas, você e seus amigos, serão traduzidos em outro corpo. No caso, mulheres irão para a bonequinha da Pamela e homens irão para o bonequinho de seu namorado. Mesmo coletivamente, individual ou coletivamente, e ali vocês viverão por alguns minutos ou até horas, dependendo da quantidade de candy ingerido, conseguirão se livrar, né? Viverão distantes daquela realidade árida de colonização. Então essa é a empresa que mais detém grana e mais poder nessa possível realidade mencionada aqui nesta obra magnífica do Philip Dick, que no caso se trata de Os 3 Estigmas de Palmer Eldritch. Essa capinha ficou linda, né? Agora o título um pouquinho poluído, mas a capa já dá um indício de brincadeira com bonequinhos, tá vendo? Mãos mecânicas segurando bonecos e fazendo disso um jogo, porque aqui se fala de manipulação não apenas do cenário desses bonequinhos e das miniaturas dos ambientes
miniaturizados, mas também da própria brincadeira, né? A manipulação da realidade. Pessoas, seres humanos também podem se encaixar como meros bonequinhos e pecinhas em um grande jogo que talvez tenha sido armado pelo Palmer Eldritch ou pelo que o Palmer Eldritch se tornou. A edição segue os padrões das outras edições, né, da nova reformulação da Aleph para os títulos do Philip Dick, brochura com orelhas, capas interessantes do Rafael Coutinho, embora eu sempre fale que não goste tanto do trabalho de Rafael Coutinho como ilustrador. A fonte em geral, né, é muito generosa, bacana, bom espaçamento, bom entre linhas, papelzinho bom de se ler, no caso é o Pollen Soft, tá aqui a gramatura. E a tradução ficou a cargo de uma tradutora que já tem muita experiência com a obra do Philip Dick, que no caso é a Ludmila Hashimoto. Então vamos lá. Nesta obra temos 3 principais personagens, podemos resumir a isso: Barney, o Léo e o próprio Palmer, como há de ser. O Léo é o CEO responsável, dono dessa empresa Ambientes PI, que produz essas miniaturas e que fornece na ilegalidade a droga candy para ser distribuída nas colônias e as pessoas poderem interagir com as miniaturas nesses ambientes simulados, quase que uma realidade virtual, mas onde a imersão, a tradução, no caso é a palavra que ele utiliza, se dá com auxílio desse ativo psicotrópico, desse psicoativo. O Barney é um precog, trabalha com ele em um departamento chamado de pré-moda, onde ele analisa o que é a pré-moda. Eles analisam se aquela miniatura, por exemplo, essa cadeirinha em escala real, ela conseguirá ser bem recebida pelo público, ela entrará na moda. Como ele é um precog, ele trabalha com a pré-moda, fazendo essas análises. Então aí a gente já tem muita coisa que é sempre presente nas obras do Philip Dick, no universo do Philip Dick, que são os precogs, um mundo onde as viagens interplanetárias se tornaram comum, o mundo está caótico e se degringolando, a separação entre o que é real e o que é irreal em razão do avanço tecnológico de drogas se tornou algo muito difícil de se delimitar. A sociedade funciona, né, de uma forma coletivamente, né, muito bem organizada, com a autoridade central habitando em condábitos, essa coisa toda. Então, o mundo está fluindo, né? As coisas estão acontecendo, a ONU finge que não existe a droga candy, a Ambientes PI ganha muita grana, o Léo tem muito poder. Então, um dia, uma espaçonave é encontrada em frangalhos. Quem está dentro desta espaçonave? As notícias dizem o seguinte: que é o Palmer Eldritch, um industrial muito poderoso que há 10 anos estava ausente da Terra, porque aparentemente ele tentou ou conseguiu chegar ao sistema de Próxima Centauri, ou Proxy, como a gente gosta de falar. E ali ele retornou, foi encontrado com o Lycan, que poderia produzir uma nova droga, e não só poderia, ele irá produzir, chamada Shu-Z, outra brincadeira aí, né, Shu-Z, para competir com Candy. Só que a Shu-Z, ela não precisa de miniaturas, não precisa de ambientes miniaturizados e ainda não se sabe o seu real alcance. De qualquer forma, ele irá conseguir, por meio de corrupção, a chancela da ONU para vender essa droga e assim acabar com o negócio da Ambientes PI. O Palmer Eldritch é o dito que ele conseguiu muita grana no passado, principalmente com as autofábricas. Fábricas que funcionavam a todo vapor, entupindo mundos com produtos de consumo. A gente volta aí naquele conto famoso do Philip Dick, Autofábrica, que foi até adaptado para a série Amazon Electric Dreams. Ou seja, como eu falei, né, vários elementos do universo de Philip Dick estão aqui como haveriam de ser. O Palmer Eldritch, ele tem umas características curiosas. Ele é um homem que está vivo há muito tempo, ele possui implantes. Ele possui implantes nos olhos, ele foi atingido por ácido e precisou substituir os olhos por olhos mecânicos. Ele também perdeu o braço em um acidente, o qual foi substituído também por um braço mecânico, daí essa mãozinha mecânica aqui na capa. Ele também substituiu seus dentes e parte de sua mandíbula por metal. Então aí nós temos 3 modificações, né? 3 feridas do Palmer. Seriam os 3 estigmas de Palmer Eldritch. Mas aqui na narrativa, os estigmas também são abordados ontologicamente de uma maneira mais ligada à religião. Só que eu não vou me estender aqui tanto sobre isso, porque ficaria
um vídeo muito longo. Então, no decorrer da história, a gente descobre o seguinte, que aparentemente, também não teremos certeza, quando Palmer foi para a Proxy, para o sistema solar Proxy, ele não retornou. Quem retornou em seu lugar, ocupou o seu corpo, teria sido alguma entidade com características quase divinas, uma deidade ou o próprio Deus, algo muito poderoso e que estaria utilizando essa nova droga, Shu-Zi, a partir desse líquen obtido em outro sistema, para espalhar nessas experiências de tradução ou de imersão a sua consciência. Ele estaria se multiplicando nas consciências coletivas, individuais de todo mundo, teria um pouquinho de Palmer Eldritch por lá. Então, em um determinado momento, tanto o Léo quanto o Barney tomarão essa droga, farão uso dessa droga e ingressarão em uma tradução, em um ambiente simulado, mas com bastante realidade, um simulado muito palpável. O alcance dessa droga é muito peculiar, porque você poderia ir para o passado, para o futuro, mesmo com o seu corpo transitando normalmente, mas sua consciência ficaria transitando por outros setores, seria uma espécie de fantasma. Você deixaria um fantasma vagando pelo planeta, mesmo você vive normal e não estando mais sob o efeito da imersão. Haveria, de certa forma, poderíamos dizer assim, dois de você. Uma parte de sua alma estaria migrando por aí, mesmo após a sua morte. Daí viria o aspecto da eternidade. Seria uma droga que traria a imortalidade, porque mesmo com seu corpo morto, seu fantasma estaria migrando por aí na eternidade. O Barney, que é o precog, ele quer utilizar essa capacidade pelo menos para tentar recuperar o que ele perdeu de mais importante em sua vida, que foi o seu grande amor, uma mulher chamada Emily, que fabrica cerâmicas e, aliás, essas cerâmicas podem ser também transformadas em miniaturas para decorar ambientes da Ambientes PI. E o Léo, que toma essa droga forçadamente, começa a entrar também num processo de paranoia entrópica, onde não se sabe mais o que é verdade, o que é realidade ou não. Tanto que chega um momento aqui na narrativa onde nós não saberemos mais, após a ingestão dessas drogas por estes dois personagens principais, o que é que está acontecendo realmente, o que é que se tornou um mundo totalmente real, por assim dizer, aquele mundo que estava funcionando antes da ingestão da droga, e o que é a realidade pós-ingestão do Shu-Zi. Concluiremos a obra nesse ato, o que é e o que não é real, por assim dizer. Me lembrou bastante a narrativa e a finalização de Ubik. Em Ubik nos perdemos bastante sobre até onde vai a realidade, até um determinado momento e até um determinado evento ali narrado na obra, como eu já mencionei em um vídeo anterior, quando eu analisei e resenhei brevemente Ubik. E aqui também há um evento que é a ingestão do Shu-Zi, até ali, até aquele determinado evento, nós não saberemos bem o que a partir dali está realmente acontecendo com aquelas pessoas, onde realidades se encontram. Bem, dá para falar muito sobre este romance maravilhoso e muito divertido, cara, mas ficarei por aqui. Acredito que já me estendi bastante e é mais uma obra do Philip Dick que vale muito a pena ser conhecida e eu recomendo bastante. Me diverti muito com Os Três Estigmas de Palmer Eldritch e acredito que quem gosta de ficção científica, quem aceita bem este universo do Philip Dick, irá se divertir também bastante com a leitura dessa obra, acaso ainda não conheça. Vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima.